A distância é tão grande e o tempo de viagem tão longo que qualquer ideia de mandar outra nave buscar é ficção. No espaço profundo com órbita da Lua, combustível limitado e janelas de lançamento rígidas, não existe socorro express. A única forma de salvar a tripulação é não perder o caminho desde o começo. E isso ainda é o ensaio, não o clímax. Nessa fase, o espaço mostra que não é cenário de desenho animado. A radiação aumenta, o campo magnético da Terra já não serve como escudo, e a comunicação depende da rede de espaço profundo. A Deep Space Network, um conjunto de antenas gigantes espalhadas pelo planeta. Um erro de apontamento, uma falha de software, um problema em uma antena e a nave pode ficar em silêncio temporário. Para a equipe em terra, isso entra no log como perda de sinal. Para quem está lá dentro, é a sensação real de estar sozinho no universo, flutuando rumo à órbita da Lua e confiando que tudo volta ao normal. O mais incômodo é saber que qualquer problema sério ali, seja médico ou estrutural, não tem solução rápida. Se algo grave acontece, o único pronto-socorro possível é a própria tripulação, com treinamento, kit médico limitado e uma cápsula cercada de vácuo. Em termos práticos, é o ambiente mais hostil, onde o ser humano já decidiu entrar conscientemente. E tudo isso acontece antes da parte que realmente tira o sono dos engenheiros. A volta Artemis 1, o voo de teste sem tripulação, foi vendida ao mundo como um sucesso. A cápsula Orion voltou do espaço profundo, caiu no oceano, foi resgatada e as manchetes celebraram. Mas, quando os engenheiros começaram a examinar o escudo térmico, o AVICOAT, a história ficou menos bonita. Em vez de se desgastar de forma suave e controlada, como os modelos previam, o material se soltou em pedaços em mais de 100 pontos diferentes. Em vez de agir como uma casca contínua, parte do escudo virou fragmentos que foram arremessados contra a própria cápsula durante a reentrada.